Então, é uma situação que muitas vezes a gente fala assim, ah, no meu tempo da minha avó, da minha bisavó, não se ouvia falar em tantos casos assim de cânceres assim. O pessoal comia, né, morava mais no interior, banho de porco, enfim, tudo mais natural. Hoje em dia, com essa alimentação um pouco mais industrializada, essa questão da alimentação, ela de fato, ela influencia alguma coisa nos casos de cânceres? Que tem interferência tem, isso é fato, né? Alguns livros que falam sobre essa questão ambiental, alimentar, comentam muito da questão principalmente hormonal da carne, né? É uma situação muito levantada. Alguma coisa de agrotóxicos, se fala bastante, mas isso repercute bastante em questões de leucemia e linfoma, que são doenças, tumores mais da parte sanguínea, a gente chama de tumores líquidos, né? Tumores que dão mais no sistema hematopoético, no sistema do sangue, né? Esses mais relacionados a agrotóxicos, mas a parte hormonal, principalmente, parece ter influência principalmente com a questão da carne. Até existem países em que a carne tem um selo, né, livre de hormônio. Então, ou até às vezes agrotóxico na pastagem. É bem interessante, assim, que existe uma vigilância maior nesse risco de câncer. A grande dificuldade é você ter estudos que consigam segregar uma população para dizer, olha, esses daqui nunca comeram carne de gado criado que não foi no meu pastinho aqui, foi. Então é difícil separar uma população do outra. Existe uma situação curiosa até no Brasil que a população indígena tem muito pouco câncer de mama, muito pouco. Existem alguns mastologistas até em congressos que fizeram alguns trabalhos na Amazônia, no Pará, de levantamento de cânceres, tem todo um rastreamento do Brasil e assim como no indígena você não tem praticamente câncer de mama, ou pelo menos nesses que viviam segregados ali em regiões, você tem uma situação de descendentes de judeus que tem muito, porque tem uma mutação genética específica nessa família. Então fica aquela dúvida: será que o indígena tem um fator protetor genético ou é alimentação? Ou será? Então não consegue assim detalhadamente jurar que seja uma coisa ou outra, mas tem várias situações sendo estudadas aí dos porquês disso. Mas o fato é que isso acontece. Algumas populações indígenas, por exemplo, não têm. Assim como o câncer de estômago, por exemplo. Os japoneses têm muito câncer de estômago. Mas os japoneses que moram no Japão. Os japoneses que vão morar nos Estados Unidos têm câncer de intestino. Então, mudou o hábito alimentar, você percebe que tem mudança no padrão de tumores. Então, o sedentarismo, a gente sabe que é câncer, fator de risco para câncer de mama. A prática de exercícios físicos protege, mas a obesidade até a menopausa parece que não é fator de risco. A obesidade depois da menopausa é fator de risco. Então, existem situações curiosas do corpo, assim, seja do hormonal, do alimentar e dos hábitos, que mudam bastante. E essa questão do exercício é bem importante, é muito, muito importante. Até postei alguma coisa no congresso lá que uma estudiosa americana relatou ali a diferença que faz para a paciente que teve câncer ela praticar exercício físico. E de começo isso pode ser 10 minutos de caminhada por dia para se acostumar e depois aumentar essa frequência. Mas 30 minutos de caminhada 6 dias por semana faz uma diferença muito grande, tão grande quase quanto tomar a hormonioterapia, o bloqueador hormonal que é usado no tratamento do câncer de mama. Então, atividade física para o psicológico, para o físico, para todos os aspectos, assim, até de disposição e musculatura, de trofismo muscular, faz toda a diferença. Bom, doutor, fala um pouco sobre qualidade de vida da questão do paciente, ou nesse caso, né, já tinha falado do Outubro Rosa, da paciente. Ela é diagnosticada com câncer de mama. Como é que fica a qualidade de vida dela? Ela pode trabalhar normalmente? Ela tem restrições alimentares ou até questões, muitas vezes, a própria bebida alcoólica? Como que fica a qualidade de vida dessa paciente? Então, para não esquecer aí, já para comentar do álcool, o álcool está muito relacionado. O cigarro tem aspectos que ele interfere, mas para o câncer de mama não é tanto foco. Mas o álcool, que às vezes, não, mas uma dose de vinho por dia e tal, para o câncer de mama não é recomendável. Né? O álcool e câncer de mama não combinam e deve ser no máximo social e nos eventos de confraternização mesmo. A mulher não deve ter o hábito de consumo diário de álcool. Isso é um fator de risco para câncer, para quem tratou e para quem não quer ter, para os dois aspectos. Para quem fez tratamento,
deve ser totalmente desestimulado, não que num aniversário vá tomar uma cervejinha, alguma coisa assim, ou alguma dose de alguma coisa, isso não é problema, mas o consumo diário, absolutamente não. De outras questões, a qualidade de vida interfere muito com a intensidade do tratamento. Então, se a mulher teve de fazer uma cirurgia de retirada da mama e retirada das ínguas, dos linfonodos da axila, porque ela tinha já esses linfonodos com volume grande de doença, isso faz com que a mulher não possa fazer muita força com aquele braço, porque isso pode dar um inchaço no braço causado pela retirada dessas ínguas da axila. Quando que você vai fazer isso? Quando existe um volume de doença grande ali, você precisa eliminar a doença e para isso essas bolinhas, essas ínguas que ficam embaixo da mama, da axila, elas são retiradas, porque o líquido do braço tem mais dificuldade de voltar ao coração, né, a circulação do corpo, fica mais represado esse líquido no braço, e até por isso que mulheres que fizeram cirurgias dessa forma têm facilidades para compra de carro, porque é considerado uma deficiência, uma limitação, e com isso ela tem alguns benefícios, até isenção de impostos para compra de carro por vezes, porque ela tem essa limitação no esforço físico. Então, se ela era de uma situação agrícola, que ela capinava, ela não vai poder capinar. Se ela era... Tive situação de professoras que escreviam em quadro, o quadro cada vez tem sido menos utilizado, mas ainda é bastante, que tinham dificuldade de escrever no quadro porque causava inchaço. Não é sempre que acontece, é uma coisa que pode repercutir, mas entra naquela situação. Quanto antes, melhor. Se deixar o diagnóstico para uma situação de doença já avançada, já grande, com deformidades de mama e com nódulos grandes, tem mais chance de que você precise tirar esses linfonodos, essas ínguas, e com isso você ter mais sequelas do tratamento. E aí a radioterapia em cima da axila também já interfere um pouquinho mais nessa circulação. Então, em termos de limitações funcionais de força, de atividade física, é mais isso, em relação principalmente às ínguas da axila, e da mama em si é mais pela repercussão estética, mas temos próteses, temos inúmeros retalhos, injeção de gordura, tem várias situações que a gente consegue reabilitar a estética da mama, mas a principal questão funcional, a limitação de esforço físico, é mais relacionada ao braço por causa das ínguas.